E fala, pessoal! E o Palmeiras venceu o River Plate fora de casa por 2-1, mantendo a sua invencibilidade na Copa Libertadores da América, né? O primeiro jogo de ida das quartas de finais dentro da casa do River, o Palmeiras venceu por 2-1 com direito a gol do Vitor Roque. Ficou interessado, quer saber tudo que a mesa está falando sobre isso e muito mais do time do Palmeiras, né? Também da estreia do Andreas Pereira. Então assiste esse vídeo até o final. Mas antes, peço que vocês comentem aqui embaixo a cidade e o estado de onde vocês estão falando, porque a gente sabe que tem palmeirense em todo lugar desse Brasil. E agora, né, que é muito importante para nós também sabermos de onde é a nossa audiência. E agora, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Abel, o que esse cara tem, esse desgraçado, velho? Ô, desgraça de português. É bom, velho. Ô, vocês que são assessorzinho aí do Palmeiras, vê se a gente falou alguma coisa aqui do que aconteceu com o Vitor Roque. Né? Vê se a gente não respeitou ele, né? E cada um fala o que quiser. Certo? Vê se a gente não dá moral pro time de vocês aí. Né? E aí vocês sempre querendo mandar memorando aqui. Aqui comigo não, irmão. Vocês podem ficar 200 anos aí. Comigo aqui não. E quando eu faço programa de televisão, e quando é pra fazer igual é do Palmeiras, não tem pra ninguém. Porque a gente fala que é verdade. Vocês podem falar o que vocês quiserem. Aqui não tem esquema, irmão. E isso é para vocês todos aí, porque vocês são medíocres, no meu ponto de vista. A mediocridade em cima de vocês, assessores do Palmeiras, vocês são medíocres. Mas medíocres mesmo. Eu não sou. Sabe por quê? Porque eu não trato as pessoas que são medíocres da forma que eu queira tratar. O mal que vocês desejam para mim, eu não desejo para vocês. Eu não trato vocês do jeito que vocês tratam a gente aqui. É diferente, irmão. Essa é a grandeza minha para com vocês. E que, por sinal, esse cara aqui é um monstro. Abel na Libertadores, bicampeão. Português tem bons números. Excelentes números na competição. 50 bons números. Quem que escreveu isso aí? Ah, ô Ricardinho, vai cagar, ó. Bicampeão português tem excelentes números na competição. 58 jogos, quantas vitórias, Veloso? 39 vitórias. Quantos empates, ô Souza? 14. Quantas derrotas? 5. Rosinei, eu 5. falei seu nome? Não, é que demorou. Não, eu falei seu nome. Rosinei. 5 derrotas. Quantos gols, Veloso? 133 marcados. Quantos gols sofridos, Rosinei? 41. Quantos títulos, Souza? 2. O cara é monstro ou não, Rosinei? Ah, demais. Muito, mas muito monstro mesmo. O craque, o Abel, todo mundo imaginava, né? Sai jogadores, entra jogadores e o Abel ele consegue fazer esse time do Palmeiras jogar de uma forma brilhante. Então tem que tirar o chapéu pro Abel. O cara tá há 5 anos num clube. E pra nós, Corinthians é duro, hein? Puta, é duro demais. É duro, velho. Mas é legal falar. Não, você tem que falar, você tem que falar a verdade aqui, irmão. É legal falar dele porque realmente... É mascarado, não respeita as pessoas, é europeuzinho, não trata bem a imprensa. Quando sair daqui, vai fazer um monte de coisa contra a imprensa brasileira. Vocês vão ver só. Mas esse cara, como treinador, é uma coisa excepcional, Souza. Falar dos números do Abel é brincadeira. 59 jogos, esse monte de gols aí, pra mim o que chama atenção é o número de gols e número de derrotas, 5 derrotas. É um absurdo, é um absurdo. Ele tem os defeitos dele, né, coisas que a gente também não gosta. Nós não temos defeitos também, Souza. Exatamente. Mas assim, a gente fala dos nossos, né, e a gente não reclama, né. E a gente pode falar também dos dele também, e não tem que ter chororô, porque ele também E nós falamos dos dele o que acontece no futebol. Exatamente. O que acontece com ele na vida particular dele, eu não tô nem aí, eu quero que se exploda. Só como é que você vai dizer que um cara desse é ruim? Você é um monstro. Agora, você tem que estar trabalhando no clube totalmente organizado, né? Que ele pede um jogador, o jogador vem. Agora, você trabalhar no time todo organizado é uma coisa. Sabe o que ele faz agora? Agora vocês querem elogiar, né? Que ele joga sempre de uma maneira contrária. Ele tem uma visão disso aí. Mas, pra mim, isso não pega. Muito pelo contrário, porque ele errou em determinados momentos em relação ao Flávio Lopes e o Vitor Roque. Errou em muito. O Endrick também acertou na Libertadores. Ontem ele colocar o Andreas Pereiras. Parabéns. Acertou. Tomou um balai de gato do Corinthians em 2 campeonatos. Saiu da Copa do Brasil e também. Tá aí a titia Leila também. Vamos lá, então. Coloca o Abel falando e eu volto pro Veloso, que tava ontem louco com o André, com o aviãozinho. Como é que é o avião? O que é avião? O que é? Deve ser um Learjet. Eu não entendo muito de avião, não, né? Mas você entende o quê, Veloso? Um Learjet. Você entende o quê? E futebol. Mais o quê? Mais. O que mais? Mais. Tá bom. Vamos parar no futebol, vai. Vamos parar no futebol, que já tá bom. Futebol tá bom, Veloso? Tá bom. Então chama aí a sonora dele, vai lá. Coloca aí pra gente, então, Cascão, a sonora do Abel, por favor.
Temos vindo a trabalhar muito ao longo destes últimos 15 dias a preparar este jogo e a preparar os jogadores. Foi pena o Andrés ter ido para a seleção, mas faz parte porque treinou pouco connosco. Mas em função daquilo que eram as possibilidades que o nosso adversário podia jogar no 3-5-2, que é um sistema que eu particularmente gosto muito, acho bem ofensivo. Foi assim que o nosso adversário começou, mas acho que fizemos uma primeira parte muito, muito boa, quer em posse de bola, quer em oportunidades, bola no poste. Entramos muito bem, acho que chegámos com mérito à vantagem de 2-0. Na segunda parte o nosso adversário trocou de sistema, voltou a jogar num 4-4-2 diamante. A verdade é que nós perdemos um encaixe no meio campo sobre o lado direito. Quem tinha que sair ao Acunha não era o jogador que estava a sair, e o jogador que estava a sair no Acunha, que era um dos nossos médios, nossos volantes, quando saía tarde, depois a bola entrava dentro e depois o nosso adversário criou superioridade aí, mas vamos ser sinceros, não tivemos que sofrer um pouquinho e defender um pouquinho mais baixo, mas o golo acabou por ser o que é. O futebol tem estas coisas, tem ressaltos, tem golos, tem felicidade, portanto não foi pelos remates ou pelas oportunidades que o adversário criou. Tivemos que defender mais um bocadinho, era normal jogar aqui contra o River Plate em sua casa, estádio full, cheio, um resultado que vinhamos à procura, de sacar daqui um bom resultado para depois procurar fechar em nossa casa, é o nosso objetivo. Vamos lá, esse cara é um monstro como treinador, ele é o maior que todos os jogadores desses últimos 5 anos. Ele é. Ninguém é maior que ele. Ele conquistou isso, né? Ele é o treinador protagonista. Os dados dele, não só de Libertadores. Ele é o treinador protagonista, o treinador que é um grande gestor. Eu acho que a maior virtude do Abel substitui mal pra caramba, mas é um grande gestor. Essa gestão que ele tem do grupo. A gestão de vestiário, a gestão de grupo. Toma vinho com um amigo meu. Toma vinho com um grande amigo meu, viu, Abel? Mas um baita amigo meu, até de 30 anos, viu? Fazer com que os caras entendam uma competição como a Libertadores, que às vezes você não precisa jogar bem. Sabe quantas vitórias ele chegou ontem? 200 vitórias. 200 vitórias. Em 342 jogos. A Libertadores é um campeonato que muitas vezes, principalmente no mata-mata, você não precisa jogar bem, você precisa ganhar. Você precisa passar. Exatamente isso. E a Libertadores é assim. E o Abel parece que entendeu isso melhor do que todos e passa isso para os atletas. Então o Palmeiras sofre, às vezes não joga bem, mas tem resultado, é competitivo e faz o resultado, tem vantagem e vai jogar em casa agora para classificar para a semifinal. Mais uma, hein? Seria já a terceira não, a quinta. O Gustavinho, o Ricardinho falou pra mim agora que acho que é a quinta consecutiva dele. Não, consecutiva no ano passado caiu. De semifinal. No ano passado caiu nas oitavas. Quinta em 6 anos. Quinta em 6 anos. No ano passado caiu nas oitavas. Cara, então o Abel tem duas finais e pode chegar aí a quinta semifinal. Parabéns ao Abel Ferreira, parabéns à Sociedade Esportiva Palmeiras. Pessoal, vamos olhar aqui também no que a galera do Jogo Aberto aí no debate falou sobre essa vitória, né? Tem o Everton, tem o Edu e os demais falando aí sobre essa vitória do Verdão pra cima do River. Vamos dar uma olhadinha em tudo que eles falaram. Gente, nunca sonhei tanto e tive pesadelos com o Tigre como essa semana. Que loucura! O Tigre palmeirense apareceu. Hat-trick contra o meu Colorado. Menos, né? E ontem foi decisivo. Agora, Sgarbi, você foi direto e reto. Gustavo Gomes, como jogou? Fez gol e na defesa foi monstruoso. Nossa, dei sorte no palpite. Nossa, não, brincadeira. Não, é que o Gomes é o goleiro artilheiro em Libertadores. Goleiro, zagueiro, perdão. Zagueiro. Mas às vezes ele atua como goleiro também. Pensei no mito aqui, perdão. Mas é um zagueiro artilheiro em Libertadores. É um zagueiro artilheiro em Libertadores e também é um cara que defensivamente em jogo grande sempre cresce, né? Impressionante. E o Palmeiras, de verdade, assim, o primeiro tempo, eu fiquei com vergonha do River, cara. Mas foi um amasso do Palmeiras num nível assim constrangedor. Porque o que se imagina num jogo de Libertadores fora de casa? Vai começar um pouco atrás, aquela pressão inicial de 15 minutos, com o estádio com 80 mil pessoas. Nada, cara. O Abel foi pra cima num nível... Mas aí a camisa também, Sgarbi. Você falou da camisa, o pessoal respeita. Que camisa? Mas a do River não é pesada? Mas eles respeitam o Palmeiras também, pô. Falar de peso da camisa do River... Mas eles também respeitam o Palmeiras também. Pode respeitar, só que o Palmeiras não respeitou o River. Eu achei genial isso, Gente, genial. 5 minutos abriu o placar, num Monumental de Nunes abarrotado.
derrotado é demais. Não, e teve mais 5 chances nos primeiros 20 minutos, foi impressionante. E aí no segundo tempo, é natural, lógico, tem muita gente que fala, 2-0 é o placar mais perigoso do futebol. Eu não achei que o Palmeiras se acomodou no resultado. Na minha opinião, o que prejudicou o Palmeiras foi a parada do VAR. Aquela parada ali que esfriou totalmente o jogo do Palmeiras, que estava ligado em campo, até sofreu ali em alguns momentos, um chute e outro. Só que aquilo, na minha opinião, prejudicou totalmente o Palmeiras. Essa parada do VAR que... E ainda você quer pegar o Palmeiras ainda? Na semifinal, quero. Então ganha e se o São primeiro. Paulo passar, a gente Então vai ganha pegar primeiro. O Palmeiras só ganhou hoje. Então ganha O Palmeiras só primeiro. ganhou ontem. O Palmeiras não tá classificado ainda. ainda não passou. Palmeiras já passou. O São Paulo. O São Paulo ainda tem 2 jogos. Olha a soberba, grava bem, olha a soberba do cara aí, ó. 50% tá encaminhado. O São Paulo pode perder hoje e ganhar o próximo. E Tá bom, o Palmeiras vamos ver. pode perder o próximo. Calma Eu lá, não gente. nego, conto mesmo, estou torcendo veementemente com todas as minhas forças para um Palmeiras e São Paulo na sequência. Qual é a novidade? Eu só falo do Palmeiras, Palmeiras e São Paulo juntos se enfrentando numa semifinal. Aí você tá delirando, porque o River vai passar o próximo jogo, vai passar pra todos esses caras aí. Zero chance, Ronaldo, zero chance. Nem vamos entrar nesses pormenores aí. Bom, Marco Aurélio Cunha, que aula deu o Palmeiras no primeiro tempo de ontem? Impressionante, Renata. Foi um amasso do Palmeiras. O River não passava do meio campo, os toques de bola, a transição rápida. Agora, um detalhe interessante. Você viu o Palmeiras sair com saidinha de 3? Você viu aquela jogada de zagueiro tocando para zagueiro? Balão do Everton para frente, vai disputar a bola, Flaco logo segurando, nas beiradas... Lançamento, doutor. Balão não, lançamento. Até concordo. Se bem que ele não tem tanta qualidade assim para lançar, Que mas... isso, doutor? Não tem. Com o pé não, com as mãos talvez. Então você viu o Vitor Roque pegando, ganhando os duelos, o Flaco segurando a bola, fazendo pivô. Não viu o Palmeiras sair bonitinho ali. Não tem isso, cara. Futebol é competição. Joga a bola pra frente e vai disputar. Ô, doutor. O Palmeiras foi superior. No segundo tempo, claro, o seu adversário em casa, com 80 mil pessoas, não partir pra cima, então fecha a porta, passa a regra. Não, e também não teve tanta assim, pressão assim, não. Bola na trave, o Everton fazendo. O quê? Como não? Finalzinho assustou um pouquinho. Assustou. O Borja no finalzinho. Você viu esse amasso todo aí, Ronaldo? Borja no finalzinho. Hein, você viu esse amasso todo aí? Eu também não vi esse amasso. Você não assistiu o jogo não, né? Esse amasso aí, eu vi contra o Inter agora. Eu não vi não. Agora ontem, eu acho que pra funcionar tão bem na casa do adversário, numa Libertadores, em quartas de final, você tem que imaginar qual é o trabalho feito. Ele surpreendeu, colocou o Andréas Pereira não no lugar do Lucas Evangelista, e sim tirando o Facundo Torres, que para muitos palmeirenses não é o cara mais apropriado para ser titular. Mudou a função, então da direita para o meio, ganha o meio campo, como falamos aqui, não é? O meio campo do Palmeiras foi superior ao do River, e a defesa, quando precisava, fazia essa linha com o Felipe Anderson. Então, gente, é teoria colocada em prática. O Chico ainda não falou sobre isso, mas ontem a questão tática do Palmeiras foi perfeita. Não só porque conseguiu um gol rápido, mas porque aplicou o que foi treinado. Você falou bem, o Felipe Anderson pode ter até se apagado do jogo, mas é um cara que recompunha muito pelo lado, né? E permitia que o Andrés ficasse um pouco mais leve. E ele realmente foi... eu estava até alinhado com o doutor, conhecendo o Abel, né? Falei, não, o Abel não vai soltar ele como titular já no segundo jogo. Ele entra contra o Inter e depois começa como titular ontem. E foi o que aconteceu. E ele, para mostrar que é um jogador de outra turma, né? De outro nível. Agora, o que me espantou também é o River Plate, um time velho, né? Um time cansado. Você olha a linha de defesa ali, jogadores espera o jogo de volta pra você falar. Não, eu sei. Não, e eles são realmente, eles sabem jogar esse tipo de torneio. Acho que vão tentar complicar aqui com aquela catimba, aquela briga. Vai tentar cavar uma expulsão no começo do jogo, que aí muda tudo. A gente conhece, a gente sabe. Mas assim, o Palmeiras, até pela reformulação que faz, mostra uma intensidade de jogo que se você não tá preparado pra isso, você não aguenta. E foi o caso do primeiro tempo. E aí no segundo tem aquela circunstância, né? Você vai mexer, a substituição, jogadores que entraram e não conseguiram manter o mesmo nível, e aí o River naturalmente vai pra cima. Agora, realmente, o Palmeiras, ele amassa o River no primeiro tempo a ponto de construir um resultado muito mais elástico, e aí no segundo tempo até sofre um pouquinho, mas ok, volta com uma baita vantagem. Everton Guimarães, o que mais chamou sua atenção nessa partida? Muitos elogios pro Palmeiras, mas para você, o que se destacou?
Renata, me surpreendeu o primeiro tempo do Palmeiras, porque eu não imaginei que o Palmeiras fosse imprimir um jogo superior ao do River por causa da atmosfera mesmo. Mas o primeiro tempo foi um negócio de maluco, né? O Palmeiras surpreendeu principalmente num aspecto que o Chico chamou a atenção aí, que também me chamou a atenção ontem. O Palmeiras é um time, além de mais organizado, o Galhardo já foi o principal técnico do nosso continente, né, Renato? Hoje é o Abel, todo respeito aos demais, né? O Abel faz um trabalho consistente já há muitos anos no Palmeiras, que transformou o Abel, né, numa espécie de novo Galhardo, né? Eu tô falando em tempo de estar no topo dos treinadores sul-americanos. Hoje é o Abel. O Abel tem um orçamento bem superior ao do River, um elenco bem superior ao do River, uma sequência de trabalho tão interessante quanto a sequência do Galhardo, né? Esse período que está no Palmeiras faz diferença. Agora, quando ele acha, por exemplo, a dupla que ele achou de frente, quando ele recebe um jogador como o Andréas Pereira, que a gente falou aqui, eu falei aqui ontem, você perguntou, tem que jogar. Ele é muito bom jogador. Então o Palmeiras melhora num setor que é o coração do time e os caras de frente começam a fazer diferença e fazer os gols. Aí você junta com a intensidade, com todo o sistema implantado, né? Com as várias armas que tem, é bola aérea, é jogar no contra-ataque, é jogar pra cima do adversário, tudo tem funcionado pro Palmeiras. E ontem, mais uma vez, tudo isso foi mostrado. E nós estamos falando de um Palmeiras, Renata, que ainda não tem o Paulinho, que encaixaria como uma luva nesse sistema que ele tem adotado. Então, não é onda, não é para agradar, fazer média com o torcedor do Palmeiras, ficar bem com... Não é isso. Mas quando você olha para tudo que está acontecendo dentro de campo, entre os brasileiros que estão jogando a Libertadores, eu sou obrigado a concordar que o Palmeiras, de fato, é o grande favorito para ganhar a Libertadores. Não desconsidero a força do Flamengo, o dinheiro que tem lá, o elenco que tem lá, mas eu acho o Palmeiras hoje com um futebol mais seguro e o trabalho do Abel mais consistente para apontar que o Palmeiras, para mim, é o grande favorito para ganhar a Libertadores. A vitória ontem foi o primeiro passo. Na volta, o Palmeiras ganha de novo aqui, Renato, e ganha bem. Ganha de novo aqui, ganha bem. Outra galera também que falou aí sobre essa vitória do Verdão, sobre essa massa do Verdão pra cima do River, foi a galera do F-Show, né, da ESPN. Vamos dar uma olhadinha aí, tudo que eles disseram sobre essa vitória, trouxeram também aí, referências ao Gustavo Gomes, falaram também do Andréas Pereira e muito mais. Ficou interessado? Então assiste também essa parte até o final, que tá bem interessante. 8,5. Eu falei, quando o Gustavo Gomes foi contratado, porque não conseguiu jogar na Itália, vale lembrar que jogando no Campeonato Argentino ele foi escolhido o melhor jogador da temporada. Eu falei, eu não consegui entender por que esse cara não conseguiu jogar na Europa. Eu acho que o Gomes tem algumas questões técnicas, pensando nos grandes zagueiros europeus, quando a gente fala de saída de bola, né? Em alguns momentos, uma velocidade um pouquinho abaixo do necessário para jogar fora, mas era um cara que podia ter vencido fora. Desde quando ele veio para cá, com exceção a um pequeno período, acho que do ano passado, cara, o cara voa. Jogada aérea muito forte, liderança, extremamente competitivo. Posição física quando precisa. Uma enorme. Muito. Né? A única coisa que não é legal é quando o Gomes é obrigado a sair para dar combate em velocidade pelo lado. Mas o jogador não pode fazer tudo. Eu acho que é um cara que cresce nos jogos grandes, quase sempre. Quando você contar a história do Palmeiras, você vai ter que falar nesse cara como um dos maiores zagueiros da história do clube. Pra mim tá na seleção de todos os tempos do Palmeiras. Minha zaga é ele e o Luiz Pereira. Não, mas você tirou os zagueiros dos anos 90? Cara, sabe qual era a minha zaga? Minha zaga era Luiz Pereira e Kleber. O Antônio Carlos, ele estava na minha escala. Só que o Antônio Carlos, no meu critério de desempate, era o número de títulos. O Kleber joga 99, conquista 98. Então o Kleber ganhou do Antônio Carlos. Hoje, o Gustavo Gomes está um passo à frente em relação ao Kleber, que é gigantesco nesse momento. Mas sabe que tem alguma lógica que você diz? Porque eu até acho que ganhar uma Libertadores em 99 era muito mais difícil do que você ganhar 3 hoje em dia. Eu também acho. De qualquer forma, o título continua enorme. Só que a influência do Gustavo Gomes nesse time do Palmeiras, nessa era vencedora do Palmeiras, é muito maior que a do Kleber. Naquela época. Não, então eu acho que tem toda a lógica. Talvez seja Luiz Pereira e Gustavo Gomes a maior zaga da história do Palmeiras. Não sei se a melhor a maior, o que obviamente explica o tamanho do jogador, a importância dele. Não tem como deixar o Gustavo Gomes de fora de um time histórico do Palmeiras. O Gustavo Gomes chegou a 14 gols em Libertadores. O zagueiro com mais gols na história da Libertadores. Pois é, o zagueiro com mais gols na história da Libertadores. Pra mim, o Gustavo Gomes é o maior
zagueiro da Libertadores nesse século. E olha que a gente teve ali vários nomes, né? Schiavi do Boca, né? O Patrão Bermudes, que era uma grande dupla de zaga. Mas o Gustavo Gomes, ganhando 2 Libertadores, com 14 gols, e não é só um zagueiro artilheiro, é um zagueiro completo. Como o Birner falou, tem liderança, é capitão do time, influência em todos os aspectos táticos do Abel, de certa forma, ajuda muito o Abel nesse aspecto. Ele é um símbolo forte de uma era vencedora do clube. É isso. Totalmente. Ele transcende o campo. Totalmente. Ele personifica muito bem isso. Não, e pra mim não é pouca coisa, né? O cara que consegue fazer 14 gols. Quantos atacantes têm 14 gols em Libertadores? O Gomes, como zagueiro, conseguiu. E é isso. Faz gol de cabeça, bate pênalti quando precisa, tem personalidade. Então, por tudo isso, pra mim, é o grande zagueiro da Libertadores nesse século. São 8 temporadas dele como titular. Quando ele chega em 2018, ele vinha com essa aposta mesmo. Pô, o cara foi, bateu, não ficou no Milan e tal. E, eu não sei se você notou, Nath, ele está mais fino. Está mais levinho. Eu acho que ele treinando junto contigo? Não sei. Tá, Você também tá mais fino. Eu tô tentando, mas ele tá numa fase que é o seguinte... Sabe que ontem eu estava fazendo a live, eu, Dimas e Oswaldo Pascoal. Essa live pegou fé. Essa live, malandro, Você tá criticando a live? E não olha as elogiando. Tá junto. Eu tô elogiando. A composição que você gostou, né, Gilson? Eu gostei da trilha. E aí, aqui, o Dimas me falou uma coisa, Nath. Ele falou, o Gomes deve ter também entendido que na seleção paraguaia ele perdeu posição, ele não estava bem, e ele volta, vira a chave dele e ele tem um dessa momento ruim no temporada. Palmeiras. Ano passado de oscilação, eu acho que natural, pelo tempo, pela modificação do estilo de jogo do Palmeiras, pela saída dos jogadores que jogavam, inclusive, à frente da zaga. Ele ficou muito mais exposto. Exatamente. E passa muito também por isso que o Birner falou, em dado momento da temporada, principalmente a temporada passada, o Palmeiras ficava muito exposto e ele tinha que sair muito para dar combate. E aí você não tinha ninguém na recomposição. Então, muitas das falhas que aconteceram, porque são falhas, era também por essa questão do coletivo do Palmeiras ter caído tanto de produção. Quando o time está mais equilibrado, aí ele se sobressai muito grande, ele se sobressai bastante. Ele é líder, ele soube reconhecer o momento ruim dele e deu a volta por cima, bom para o torcedor do Palmeiras e ruim para os adversários. Agora, ontem, o mais empolgado palmeirense disse que se nascer um filho dele, vai chamar Andréas Pereira. Eu não sei, eu andei segurar, apesar dele estar voando. Mas vai André o sobrenome? Pereira é sobrenome. Um jogo. Mas vai o sobrenome também? O que esse palmeirense mais empolgado esse palmeirense ainda quer ser pai? Andréas Pereira Alonso. Menezes. Aí eu falei, calma, porque talvez não seja esse momento. Andréas Pereira de Menezes, é bonito o nome. Não, eu adoro, mas eu gosto do nome. Bom, legal. Não, legal. Mas um jogo o Andréas Pereira tem pelo Palmeiras como titular. Mas, meu amigo, você viu o que ele fez, cara? Você é chato, cara. Você não viu o que o cara faz. O cara treina. Longe de mim, ele treinou antes, aqui. Eu sou um antes do jogo. Você é o inimigo da alegria. No aquecimento, ele teve a antivisão do fato. No aquecimento? Ele batia, ficou treinando. Pum, cruzamento na área. O que ele fez? Pô, ajeitou. Lepuk. Aí o Gustavo Gomes... Lepuk. Aí o que acontece? E aí, vai, eu gostei. Ele joga, ele cadencia. O Andréas Pereira Você não pede bola boa? Ele é ritmista? Ele é o ritmista? Ele é o ritmista do Tite? Não é? Do Tite? Ué, você vai falar que o Andréas Pereira foi ok ontem. Não, foi bem no primeiro tempo. Inclusive, essa foi uma das escolhas do Abel Ferreira ontem, de um resultado muito bom no primeiro tempo. Ele falava aqui do Gadiardo, que montou o River imaginando uma coisa, o jogo foi para um outro caminho. Ele, quando não começa com o Facundo Torres para começar com o Andréas Pereira, né? Porque como a primeira impressão qual foi, pelo menos para mim, olha, ele quer um time talvez que controle um pouco mais, alguém que trabalhe mais com a bola. Você não coloca o Andréas Pereira, às vezes, para jogar só de maneira de roubar a bola e sair com ligação direta, apesar de ter um passe muito bom. Como saiu o gol no começo e o Palmeiras ali, em 10, 15 minutos, cria 3, 4 chances claras para ter feito outro gol, né? Então, assim, numa luta de boxe, Edu, o River foi a knockdown. Você entendeu como é que é a coisa? Você foi pra knockdown. E aí, levantou. Chocou o mundo. Tá olhando assim, falou, pô, sabe quando bate assim, dá aquela batidinha? Faltam 10 segundos pra acabar o round, que o Putinista que tá mal, ele tá torcendo pra acabar logo. E aí o Palmeiras foi pra tentar resolver o quanto antes. O Andréas Pereira foi bem no primeiro tempo. Andréas Pereira teve uma noite de Juninho Pernambucano no Monumental. Opa, essa é boa. Como é que é a coisa? Corta pro Brenner. Esse é o corte. Mas deixa só ele na tela. Atenção, digital. 13 horas e 23 minutos. Claquete, solta.
Não, eu tava brincando, calma. Não, vai. Mas o que você achou do Andrés Pereira ontem? Você deixou escapar o que você pensa e você vai. As suas referências. Andrés Pereira teve uma noite de Juninho Pernambucano no Monumental. O Andrés Pereira ontem lembrou o Juninho lá no Monumental. Monumental. O arco na batida do escanteio lembrou aquele do Juninho na batida de falta. Tudo bem que o Andrés não marcou gol, não deixou caixa lá, mas foi decisivo, foi uma atuação de gala mesmo. Mostrou a que veio, chegou para ser titular absoluto do Palmeiras. Porque o Andrés Pereira virou motivo de chacota, né? Depois do título do Palmeiras, a entregada pelo Flamengo, muita gente... A vida dele no Flamengo acabou depois daquela final, mas ele sempre foi um jogador muito talentoso. Eu lembro do Andrés Pereira jogando pela seleção Sub-20, Mundial Sub-20. Ele foi um dos melhores naquele Mundial e ali ele já mostrava a qualidade que ele tem com a bola, o refinamento técnico e... É um jogador muito jovem, né? Que não pode ficar marcado por um erro e ele mostrou toda a qualidade ontem. Desfilou no Monumental e olha que é difícil para um jogador com as características dele jogar como ele jogou. E ali ele até tomou uma pancada desleal, né? Na canela ali, perigoso até machucar. O árbitro poderia ter dado cartão nesse lance, foi cobrado devidamente pelos jogadores do Palmeiras. Mas foi uma atuação de encher os olhos, mas que não surpreende para quem acompanha o Andrés Pereira desde o começo da sua carreira no futebol europeu e não só pensou um lance em que ele falhou, como vários jogadores erram, e taxou o jogador por aquele erro. Pois bem, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? Palmeiras que venceu aí o River Plate fora de casa, né? Na Argentina, dentro da casa do River, no Monumental. Os caras fizeram uma festa para mais de 80 mil torcedores. E é onde o Palmeiras foi lá e amassou o time do River, tá? Principalmente no primeiro tempo. Só praticamente o Palmeiras, principalmente nos primeiros 25 minutos, só o Palmeiras jogou, né? O Palmeiras que abriu o placar, fez o resultado no primeiro tempo, né? O Gomes fez o gol de cabeça e depois o Vitor Roque com o passe do Lopes fez o gol da vitória, consagrando ali a vitória. O Palmeiras levou um gol aos 89 minutos, mas estava tudo certo. Já estava sacramentada a vitória por 2-1. Palmeiras que continua invicto na Libertadores da América, né? O único time que ainda não perdeu, né? Agora trouxe o resultado para casa, vai jogar próxima quarta-feira, dentro do Allianz Parque, né? Diante da sua torcida. Lembrando que o Palmeiras volta a campo no sábado contra o time do Fortaleza, também dentro do Allianz Parque, então muito importante esse jogo, né? Lembrando que o Palmeiras está nesses confrontos diretos aí para assumir a liderança do Campeonato Brasileiro. E olha lá, não se assustem se o Palmeiras, né, ultrapassar o Flamengo aí, né, no Campeonato Brasileiro. Lembrando que o Palmeiras tem 2 jogos a menos, tem um jogo a menos, na verdade, né? Não, 2 jogos a menos, perdão. O Palmeiras tem 2 jogos a menos, então o Palmeiras pode sim alcançar a liderança do Campeonato Brasileiro. Então não se assuste se o Palmeiras, no final do ano, levantar 2 taças de campeão brasileiro e da Libertadores. Lógico que, na minha opinião, eu acho que o Abel tá sim muito vidrado nessa Libertadores, tá? Eu acho que a principal competição do Palmeiras esse ano é a Libertadores, né? Por tudo que tem acontecido, né? Por tudo que o Palmeiras tem feito, né? Nessa Libertadores o Palmeiras tem sido avassalador, então, mas não se assuste se no final do ano o Palmeiras também beliscar o Campeonato Brasileiro, tá? Então é isso, né? O que é que vocês acharam dessa partida, né? O que é que vocês têm de tirar de proveito dessa partida, né? O Palmeiras que jogou muito bem. Na minha opinião, o Palmeiras jogou muito, né? De proveito, tem muito a se aproveitar nesse time do Palmeiras. E de baixa no time do Palmeiras, eu acho que só o Kelvin, né? O Kelvin foi abaixo desse time do Palmeiras, tá? Muitas vezes ele quase... Ontem ele tava querendo entregar a paçoca, tá? Quase ele entrega a paçoca ali. Se não é o Gomes ali, né? Na cobertura, ele entregaria a paçoca ali umas 2, 3 vezes. Mas... acredito que seja um nervosismo, jogando, né, diante de 80 mil pessoas, os caras às vezes ficam nervosos, mesmo sendo profissional. Essa é a minha crítica aqui do jogo, mas de resto os caras estavam demais, avassalador, jogando muito. Vitor Roque se entregando demais. Destacar também a estreia do Andrés Pereira, que jogou demais e ainda tá se entrosando com o time, então tem muito a evoluir esse time do Palmeiras. E olha, tem mais uns 3 mesinhos aí de futebol que os caras ainda vão se entrosar, então... não se assuste se no final do ano o Palmeiras levantar aí 2 taças. Mas e aí, o que é que vocês acharam? Deixa aqui nos comentários, querendo saber a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu like, comenta aqui embaixo, ativa o sininho de notificações se for novo aqui no canal. Já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!